Boa noite, meu nome é Lucas Faro, eu sou aluno de graduação de Biotecnologia na UNB e hoje vim apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Análise Imunocitoquímica Quantitativa de Células Tumorais Circulantes como ferramenta para diagnóstico diferencial de carcinoma mamário, que eu desenvolvi sob orientação do professor Dr. Gustavo Henrique Takano. Começando com uma breve introdução sobre células tumorais circulantes, elas são tipos celulares que representam um estágio intermediário na cascata metastática, ou seja, são células que se destacaram do tumor primário e invadiram a corrente sanguínea. Durante esse processo, elas sofrem uma transição epitélio-mesenquimal, que consiste na perda de características epiteliais e, posteriormente, na expressão de características mesenquimais invasivas. A biópsia líquida surge como uma alternativa acessível e pouco invasiva de diagnóstico nessa fase da doença, permitindo a otimização de decisões de intervenção terapêutica durante todo o curso da doença. Um método bastante utilizado para a caracterização imunofenotípica de amostras citológicas é a imunocitoquímica, que consiste na aplicação de anticorpos para avaliação da expressão de proteínas específicas. Através dessa técnica, é possível caracterizar células malignas, identificar o sítio primário de células tumorais e também realizar o diagnóstico diferencial de doenças. Os métodos de classificação e avaliação desse exame são atualmente baseados na estimativa da proporção de células marcadas e da intensidade de marcação dessas células, como é o caso do método ALRED, utilizado como controle nesse estudo. Recentemente, no entanto, métodos alternativos têm sido desenvolvidos para automatizar esse processo, se baseando na quantificação de valores como a densidade óptica integrada. O objetivo do presente trabalho, então, é avaliar o papel da análise imunocitoquímica quantitativa no auxílio do diagnóstico de carcinomas de difícil interpretação, utilizando um modelo de carcinoma mamário metastático. Bom, aqui eu trouxe uma linha do tempo do que foi desenvolvido durante o mestrado da doutora Natália de Vargas e que serviu como matéria-prima para a realização do meu trabalho de iniciação científica. Essencialmente, foi construído um modelo de câncer de mama metastático através da inoculação de células MCF7 em amostras sanguíneas de pacientes saudáveis a diferentes concentrações. Essas amostras foram transformadas em cell blocks e posteriormente submetidas à análise imunocitoquímica. As lâminas produzidas foram avaliadas por um patologista treinado e classificadas segundo o sistema convencional ALRED. Eu posteriormente realizei a aquisição das imagens dessas lâminas no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Universitário de Brasília. Após a confecção e a avaliação das lâminas, então, elas foram encaminhadas a mim e, após a aquisição das imagens, eu realizei a análise quantitativa automatizada independentemente. Essa é a lista dos marcadores que foram escolhidos para avaliar a transição epitélio-mesenquimal das células tumorais nas amostras. Sobre o método em si, ele se baseia na densidade óptica integrada e permite a quantificação precisa da intensidade de marcação de cada lâmina. Por isso, ele reduz o viés interpretativo do patologista que está avaliando. A análise das imagens se deu através do software de acesso livre ImageJ, que conta com recursos específicos para a deconvolução das imagens em vetores. Após a deconvolução, a imagem é composta em 3 vetores. O marrom representa a marcação com a diaminobenzidina, o DAB, o azul representa os núcleos da lâmina e o verde representa todo o resto que não foi utilizado nesse estudo. Para a avaliação da intensidade, é preciso que se defina um threshold para a intensidade de marcação, que foi normalizado após a análise de 15 imagens. A imagem, então, é convertida numa escala de cinza e a intensidade de cada pixel é medida individualmente. O próprio software é capaz de retornar a quantidade de células marcadas, se baseando no diâmetro celular fornecido pelo usuário. Os resultados obtidos manual e automaticamente, então, foram comparados, e as análises estatísticas revelaram que eles são compatíveis com o que já foi descrito em trabalhos anteriores na literatura. Nos gráficos é possível perceber que os picos acontecem mais ou menos nas mesmas amostras, mas o método automático é bem mais sensível do que o manual. Em conclusão, pode-se perceber uma diferença na performance do método entre os grupos estudados, o que pode indicar que a aplicabilidade dele depende também do marcador a ser estudado. Outra hipótese é que as amostras sanguíneas, como as que foram utilizadas nesse estudo, podem não ser as candidatas ideais para o método, por serem muito intrinsecamente heterogêneas. Ainda assim, a quantificação entregou resultados mais precisos do que a classificação convencional e representa um método prático, eficiente e acessível. É importante ressaltar que o valor prognóstico dele ainda não é determinado e futuros estudos comparativos podem ser realizados para defini-lo. É isso. Muito obrigado pela atenção.